O inferno existe? Será? Eu sou o Paulo Rosa e este é o quadro Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Muito bem, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canalesco de questões bíblicas. E no vídeo de hoje, sim, eu vou responder para você essa pergunta que tem sido deturpada por muitos autores, infelizmente, alguns deles com muita influência, sobretudo nos meios digitais, mas como nós aqui usamos a Bíblia, né, como base, como livro-texto para responder às nossas questões e apresentar as nossas convicções, eu quero responder para você que sim, o inferno é uma realidade bíblica e eu quero mostrar para você essas razões agora. A questão do inferno, ela é apresentada na Bíblia, ela é ensinada na Bíblia, essa doutrina, como um destino, como um lugar onde as pessoas que morrerem sem salvação, elas vão chegar. Isso é ensinado não de uma maneira clara no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento não, mas ainda assim nós temos muitas menções do inferno. Em Isaías, Ezequiel, Daniel, temos em Números, temos em Jó, temos em Salmos uma menção assim muito clara de inferno no livro de Salmos, em Deuteronômio, etc. Isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, olha só, Paulo, ele mostra que ele aceita a doutrina do inferno, mas ele não discorre a respeito dela. O apóstolo João, sim, ele dá, além de confirmar, ele acrescenta detalhes, né, no livro de Apocalipse, é o que nós vamos ler aqui no final. Paulo e João, para falar dos mais proeminentes escritores do Novo Testamento. Mas o principal deles é o Senhor Jesus. É o que tem mais autoridade para ensinar qualquer assunto e é o que mais gastou tempo, é o que mais ensinou a respeito desta realidade. Então, somente o homem que amou a humanidade a ponto de entregar a sua vida por ela é que poderia, né? Assim a gente recebe com bom coração, né, esse ensinamento, porque essa terrível verdade só poderia sair da boca do Senhor Jesus, ok? Mas é o seguinte, tem 4 palavras na Bíblia e algumas outras expressões que apontam para o inferno. Eu quero falar sobre elas agora rapidamente. A primeira delas é a palavra hebraica Sheol. Ela significa cavidade, ela significa profundeza ou sepultura. Isso no Antigo Testamento. E a ideia que se traz quando usa-se essa palavra é de um mundo que existe abaixo desse nosso mundo. São essas as referências que se fazem da palavra Sheol no Antigo Testamento, ok? A segunda palavra é a palavra Hades. Essa é uma palavra mais conhecida e ela é uma palavra grega e é usada no Novo Testamento. Sim, Hades é muito próxima, é uma palavra que se aproxima da palavra hebraica Sheol e ela é o nome de um deus grego, um deus pagão, obviamente, que era o deus do submundo. Olha só, Hades é o nome de um deus grego que era tido como o deus do submundo. Jesus ensinou, falando a palavra Hades, lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 23, como um lugar em que as pessoas os espíritos que desencarnam, que morrem, eles vão para esse lugar, tanto bons quanto maus. E aí, lá na passagem de Lucas 16, tem uma divisão entre o lugar de tormento, né, onde o rico estava, e o seio de Abraão, que era para onde o pobre mendigo Lázaro foi. Então a gente tem esses detalhes a respeito da palavra Hades. Tem ainda uma terceira palavra, que é a Gehenna, que é uma adaptação para o grego da palavra Gehinnom,
que na verdade é o Vale de Inom. E esse vale fica ao sul de Jerusalém e era o local onde se fazia os sacrifícios de gente, humanos, para o deus pagão Moloque. Então, quando na época do rei Josias, ele amaldiçoou aquele lugar, espalhando ali os ossos de todos que tinham sido sacrificados para esse deus Moloque, e posteriormente o local se tornou um lixão, o lugar onde se recolhiam o lixo da cidade de Jerusalém e se queimava o lixo. Então era um local onde tinha fogo constante. Então essa referência de Geena para inferno tem a ver com isso, de lugar de submundo, a ideia de decadência, né, escuridão, e um lugar onde tinha um fogo constante. Esse é o significado da palavra Geena. Temos também a última palavra, que é Tártaro, que é mencionado somente em 2 Pedro, né, no capítulo 2, no versículo 4, e tem o mesmo sentido aqui de lugar baixo, de lugar escuro e de lugar de sofrimento, tá bom? Depois dessas palavras, outras expressões são usadas para mencionar inferno. Eu quero citá-las para você. Local onde fogo nunca se apagará, Mateus 3:12. Negrura das trevas, que está lá em Judas 13. Fornalha de fogo, né, em Mateus 13, 42 e 50. Tormento, local de tormento com fogo e enxofre, é o que está em Apocalipse 14:10. Lago que arde com fogo e enxofre, né, Apocalipse 21. E local onde o seu bicho não morre, Marcos 9:48. Tem ainda o lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. E para finalizar, eu queria mencionar aqui 2 versículos de Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 e 15. Olha só o que diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, este é o vídeo de hoje. Eu espero que você possa se atentar para essa verdade do que foi revelado aqui nesse vídeo, porque a Bíblia não brinca. A Bíblia é um livro sério e que fala da vida após a morte. O que será do homem na eternidade? Que você receba Jesus como Salvador de sua vida e que você seja livre desta punição eterna que está prevista na Bíblia, que é o inferno, onde foi preparado para o diabo e os seus anjos e para todos aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida, ok? Deixe aí o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe aí sugestões e continue envolvido conosco, canal Paulo Ensina.